Amados e queridos do Senhor, eu sou o pastor Alan Gonçalves de Fortaleza, trago aqui mais uma poderosa palavra de Deus, essa palavra que vem edificar a sua vida, a minha vida, a nossa vida, essa palavra que constrói todo o entendimento no nosso coração, na nossa cabeça, em nome de Jesus. Eu quero aí já agradecer a presença de algumas pessoas, acabei de entrar, mas tem tanta gente já tocando aqui pelo Facebook, aqui, meus amigos pastores que já estavam vendo. Quero agradecer aí meu Rafael, meu filho Rafael, meu filho na fé, meu filho querido. Quero agradecer aí o Alan, meu xará e meu filho também, esse aí é biológico. Meu filho, Alan Gonçalves Filho. Glória a Deus, seja bem-vindo, meu filho. Deus te abençoe, Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Hoje Deus vai falar de uma forma poderosa com você. Hoje eu quero falar uma palavra bastante contemporânea, né? A prepotente arrogância. Eu quero falar sobre isso hoje, para que você possa estar bem atento, abra bem seu coração, a sua vida, porque eu creio que Deus vai falar com você através dessa poderosa palavra, a prepotente arrogância. Quero agradecer aí a presença também da Thelma, minha esposa, que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês que estão adentrando, pastor Júlio, pastor Pedro. Deus abençoe, meus amados, em nome de Jesus, que coisa boa tê-los aqui. Quero agradecer a presença do pastor João. Deus abençoe em nome de Jesus. Quero agradecer a presença aí de todos que estão adentrando, porque é rápido demais, quase não dá para a gente acompanhar e falar de todos. Pelo menos no início eu costumo receber o pessoal e falar, mas eu peço em nome de Jesus que me perdoe se eu não comentar. O Batista também, que Deus abençoe poderosamente aí a sua vida, Batista, Douglas. Estamos aqui então iniciando essa live e vamos falar sobre a prepotente arrogância. Queridos amados do Senhor, a Bíblia nos ensina muito sobre as nossas vidas, sobre os nossos afazeres, sobre as direções que devemos tomar na vida, sobre muitas coisas que precisamos fazer, muito mais além daquilo que a gente possa imaginar ou pensar. A Bíblia tem uma resposta para tudo, a palavra de Deus tem uma resposta para tudo. E ela nos ensina no livro de Provérbios, no capítulo 16, versículo 5, ela diz assim, a Bíblia nos diz que aqueles que são arrogantes e têm o coração altivo, são uma abominação para ele. Ela diz assim, abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficarão impunes. Não ficarão impunes. Queridos, a arrogância é nada mais, nada menos do que uma demonstração aberta do senso de autoimportância. Nada mais, nada menos do que isso. Então, é semelhante a essa mentalidade egoísta que diz o seguinte, o mundo gira em torno de mim mesmo. Quantas vezes eu escutei isso, pessoas falar de forma tão arrogante que dá esse entendimento muito profundamente sobre a situação dela, sobre o momento dela. Então, em vez de arrogância, a Bíblia nos ensina o oposto. A palavra de Deus diz no livro de 1 Coríntios 13:4, diz assim, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúme, não se infama, não se ensoberbece. No livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 3, ela diz assim, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E aí, no livro, mas a gente pensa, queridos amados, que nós estamos livres desses dois sentimentos. E no longo dessa palavra nós vamos ver o quanto Deus vai falar de forma muito sábia para as nossas vidas. Então, ser orgulhoso é ter essa atitude. Eu sou melhor que você. Tem o cheiro de intimidação e destrói relacionamentos com os outros.
Jesus nos ensinou exatamente o oposto disso. Quando ele fala no livro de Marcos, ele diz assim: mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e dar sua vida em resgate por muitos. Ora, amados, se as nossas atitudes são arrogantes, não serviremos bem aos outros. Ou melhor, não serviremos bem a ninguém. E uma confusão com a qual eu convivo no meu dia a dia é a utilização equivocada dos conceitos de prepotência, dos conceitos de arrogância, ou prepotência e arrogância, tudo junto. E aí, querido, prepotente é aquele que acredita que possui conhecimento e consciência e o controle que na verdade ele não tem. Ele não tem. E o arrogante é aquele que presume que tem precedência sobre outros indivíduos e utiliza de forma ostensiva para alcançar algum tipo de objetivo em próprio de si mesmo, em favor próprio. A palavra prepotência, ela vem do latim. É prepotentia, que significa abuso de autoridade e poder. Prepotente, abuso de autoridade e poder. Então, sendo assim, uma pessoa prepotente é aquela que não respeita qualquer tipo de limite e se impõe sobre os outros, dando ordem, buscando sempre obter vantagens, mesmo que ele possa estar trazendo prejuízo para alguém, mesmo assim ele continua ostensivamente a agir. E aí, amados, sendo assim, uma pessoa com essas características, ela tem muitos problemas no meio da sociedade. O prepotente, ele é mais ou menos assim: interrompe a fala das pessoas com frequência. Ele sempre está interrompendo as pessoas quando elas estão falando. Além de falta de educação, pode demonstrar também ar de prepotência. Afinal, se um indivíduo acredita que o que tem a dizer é mais importante do que os outros estão dizendo, essa aqui é um grande sinal de arrogância. Isso é um grande sinal de arrogância. Quantas vezes a gente passa por isso, convive com pessoas dessa forma, que a gente está falando, alguém está falando, mas o outro se interpõe no meio da conversa, corta como se a conversa dele ou os pensamentos dele fossem mais importantes do que os pensamentos e as conversas de todo mundo. Isso é completamente arrogante. E lembrando que é natural que alguém pode fazer isso até sem querer. Às vezes sem querer a gente faz esse tipo de coisa. Mas em algumas situações o problema é que se isso se tornar frequente, então isso aí fica configurado como uma arrogância que precisa ser tratado nesta pessoa que passa por isso. Uma outra coisa do prepotente é não ouvir o outro. Além de interrupção, o não ouvir mais é uma atitude comum aos prepotentes. Eles se acham tão bons, tão superiores, que acreditam que ninguém tem nada interessante a falar com eles. Enquanto os outros falam, eles olham para os lados, bocejam, olham para o relógio, não fazem qualquer esforço para demonstrar que estão ouvindo. Não têm o menor interesse de dar atenção. Eu lembro-me de um pastor auxiliar de uma das igrejas que eu estava conduzindo, dirigindo como presidente. Eu lembro desse pastor, todas as vezes que eu ia pregar, esse pastor levava um livro para ler na hora da pregação. Então, quando começava a pregação, ele abria o livro e começava a ler. E aquilo, como ele era pastor auxiliar, de vez em quando pregava naquela igreja, então ele chamava a atenção dos outros com aquela atitude. Por que que o pastor fulano de tal, na hora da pregação, ele abre um livro para ler? Pastor, o senhor pode me explicar isso? Eu digo, não tenho como explicar, mas eu vou falar com ele. Eu vou conversar com ele. Um dia eu chamei esse pastor e disse para ele, ele respondeu o seguinte: por que que você faz isso?
na hora da pregação abre um livro para ler. Então ele olhou para mim e disse assim: pastor, ninguém tem mais nada a explicar para mim a respeito da Bíblia Sagrada. Eu disse: não, eu já aprendi tudo que precisava saber a respeito da Bíblia Sagrada. E eu olhei para ele e disse assim: então a partir de amanhã, você pega os seus conhecimentos, a sua mais profunda inteligência e conhecimento que você adquiriu, e vá procurar uma outra igreja para que você possa auxiliar outra pessoa. Porque a mim eu não quero mais. Eu agradeço muito, mas eu não quero mais que você esteja aqui trabalhando do meu lado. E poucos dias depois ele passou declarando que se afastou de Deus e largou completamente o chamado. Por quê? Tantos anos no Evangelho e ainda não tinha aprendido. Olha, queridos amados, em 30 anos eu já consegui ler a Bíblia 5 vezes. Porém, eu ainda estou tentando aprender. Porém, eu ainda falta muitas coisas para que eu possa compreender melhor. Eu ainda não consegui chegar lá. E por vez eu percebo que eu não vou conseguir. Enquanto eu continuar buscando, procurando, me inteirando das coisas, eu vou aprendendo mais, mas ainda falta muita coisa. Ainda falta muita coisa. Uma outra coisa, amados e queridos, do prepotente é achar que está sempre certo. Existem pessoas dessa forma. O prepotente acha que existe apenas uma verdade no mundo, a dele. Obviamente aquilo que ele tem como verdade absoluta e que acha que é melhor do que a dos outros, a sua escolha, a sua verdade, as suas ideias. E é claro que é natural que cada uma pessoa acredite nas suas próprias ideias. Mas é importante reconhecer que existem outras pessoas com ponto de vista diferente. E é tão bom quando a gente pode sentar num grupo e ouvir uns aos outros para que a gente possa ter mais aprendizado, mais ensinamento e a gente possa guardar melhor e a nossa maturidade vai se formando naquela ocasião. Então a postura de se sentir o dono da razão é bastante perigosa e pode resultar em muitos problemas sérios na vida dessa pessoa. Amados e queridos, a postura de se sentir o dono da razão, ela é bastante perigosa. Por quê? Porque ela resulta em muitos problemas pessoais. Para onde essa pessoa for, ela vai conseguir levantar situações desagradáveis a partir das suas ideias, a partir da sua participação em qualquer coisa. Uma outra coisa do prepotente é não ter humildade para reconhecer os seus erros. Triste uma pessoa que não sabe reconhecer os erros. Triste uma pessoa que sabe que está errado, mas ela não reconhece. Então todo ser humano erra. Mas o prepotente, ele não reconhece as suas falhas. O prepotente, ele não tem para ele falhas alguma. Ele não sabe enxergar as suas próprias falhas. Então com isso, de aprender, ele ele acaba dispensando muito aprendizado, muitas lições que poderiam ajudá-lo a desenvolver em qualquer outra situação na sua vida. Exatamente porque a sua prepotência é tão grande que ele não escuta ninguém, então ninguém tem nada tão importante para ensiná-lo a valorizar o status mais do que qualquer outra pessoa. Eles costumam a valorizar as coisas, os status das coisas, a situação, mais do que qualquer outra pessoa. Então o prepotente quer, acima de tudo, mostrar para as outras pessoas que está por cima. O parecer importante para ele, mais do que o ser. É muito melhor para ele parecer mais do que ser de verdade aquilo que realmente ele quer expressar. É por isso que muitas vezes eu pude buscar coisas que não gostaria de verdade, apenas porque sabe que aquilo irá contribuir para conferir status perante a sociedade. Eu vi muitas pessoas dessa forma, simplesmente porque estavam a contribuir para conferir status perante os outros,
para mostrar status perante os outros. Então agia daquela forma prepotente, daquela forma chata que ninguém gosta. Considera muitas pessoas como rivais. O prepotente, ele não sabe ver uma pessoa, se aparecer alguém melhor do que ele em alguma coisa, então isso aí desperta uma atenção absoluta, grande para o lado dele. E no ambiente de trabalho, o prepotente tende a enxergar os colegas como rivais, como uma possível promoção. É como aquele líder que não suporta que chegue alguém que tem até inclusive mais capacidade do que ele podendo pegar aquela capacidade toda e desenvolver na sua equipe para que ele faça um trabalho melhor. Não, ele simplesmente bota para fora aquela pessoa. Ele simplesmente humilha aquela pessoa, ou simplesmente deixa de reconhecer aquela pessoa, e simplesmente ele perde aquela pessoa. Infelizmente, podendo aproveitar, ele deixa que a pessoa passe para longe. O mesmo se aplica aos relacionamentos pessoais. Dificilmente o indivíduo assim ele irá se entregar verdadeiramente a uma amizade. É muito difícil, pois ele não suportaria ver ninguém melhorar em algum aspecto, em alguma coisa. Eu conheço indivíduos tão prepotentes que quando ele vigia muito a vida do outro, e quando o outro consegue alguma coisa, ele fica reclamando, ele fica perseguindo, ele fica simplesmente levantando coisas que não existem sobre a vida do outro para poder abafá-lo, derrubá-lo, envergonhá-lo. Aí, amados, no fundo se sente inferior e usa a prepotência como uma defesa. Ele se sente inferior e aí ele quer se defender e ele é mais prepotente ainda. Então a prepotência em muitos casos surge como uma defesa pessoal, como uma defesa contra aquela pessoa que se levanta, segundo ele, segundo o pensamento dele, e o faz ter medo. É como uma armadura para esconder sentimento de inferioridade, que na realidade o prepotente ele sofre de inferioridade, nada mais do que isso. E lembrando que isso não é feito de forma consciente. Às vezes a gente faz de forma inconsciente a prepotência. O prepotente ele não se dá conta que o seu próprio comportamento tem essa origem. Por isso que nós precisamos ter misericórdia dessas pessoas que agem, que carregam com ela essa prepotência. Ter misericórdia, não isolá-la, não simplesmente despachá-la, não, mas ter misericórdia, trabalhar na vida delas, torcer, orar por elas, interceder por elas. Então a consequência que a prepotência pode gerar é ter um comportamento prepotente, pode gerar muitos problemas para as nossas vidas. Eu nunca vi um prepotente viver em paz, porque muitas coisas podem acontecer. Problemas de relacionamento com uma pessoa prepotente pode ser bastante conturbado, pode ser bastante complicado. O sentimento de superioridade, a falta de humildade e o não reconhecimento dos seus erros podem destruir relações. Podem não, destroem relações. Então, dentro das famílias, isso pode ser bastante complicado e gerar muito sofrimento, bastante sofrimento. A outra coisa, querido, perdas de oportunidades profissionais. As pessoas prepotentes estão perdendo oportunidades constantemente. Então essa postura arrogante também ela pode impactar negativamente no trabalho. E hoje, mais do que nunca, as empresas elas estão considerando habilidades comportamental ao fazer contratações. Elas estão buscando conhecer um pouco mais os candidatos. E candidatos prepotentes, eles ficam em último lugar na chamada de espera. E assim um candidato que chega demonstrando prepotência pode ter menos chance de ser selecionado para aqueles cargos. Além disso, como já tenha sido contratado, pode ser demitido
ao se envolver em muitos atritos. É o que acaba acontecendo com muitos prepotentes que acabam na rua, exatamente porque quer desfazer dos outros, deixar de aprender com os erros. Ora, amados, embora que pareça um clichê, a máxima que diz erros são fontes de sabedoria, de aprendizado, é uma grande verdade. Isso sim, a gente aprende com os nossos erros. E quando se é prepotente, não se assume as falhas, essas oportunidades de aprendizado são ignoradas, elas passam de largos, elas não servem para nada. Então corre-se o sério risco de falhar pelos mesmos motivos repetidas vezes, ser injusto com as pessoas e magoá-las. O indivíduo prepotente pode acabar cometendo injustiças e magoar as pessoas, incluindo aquelas que são importantes para ele, são importantes para ela. Isso se dá por conta da falta de empatia, que é a habilidade de se colocar no lugar do outro antes de agir e evitar algo que não gostaria que fizessem contigo. Aquilo que eu não quero para os outros, aquilo que eu não quero para mim, eu não devo querer para o outro. Fugir das próprias emoções. E aí é uma das formas mais poderosas de se desenvolver um autoconhecimento, que envolve olhar para si, se descobrir e reconhecer as suas próprias emoções. E quando, amados e queridos, o lado emocional fica abafado por conta de desejo de parecer ser superior, se perde muito, se perde bastante. Sem contar que as emoções, elas podem nos tornar ainda mais fortes e acabar gerando sintomas físicos que podem ser desastrosos para o nosso desenvolvimento. Então a prepotência e a arrogância são comportamentos distintos. Eles não têm absolutamente nada a ver um com o outro. Frequentemente eles se somam, frequentemente eles se juntam, mas não são a mesma coisa. Se nós analisarmos algumas situações, nós conseguiremos distinguir e visualizar melhor a diferença entre os dois comportamentos. O prepotente não necessariamente arrogante. E o contrário é a mesma coisa, vice-versa. O prepotente não é aquele sujeito que anda de nariz empinado, olhando para seus pares como pessoas menores, olhando de cima para baixo. O prepotente é um sentimento inevitável. A prepotência não é ser prepotente. O problema, queridos, o problema não é ser prepotente. O problema não é você se manifestar nesse sentimento. O problema é continuar prepotente, é continuar fazendo as mesmas coisas. E depois da consciência que aquela situação que você se conduzir por ela era consistente, ela não era real, mas você sabe que não era real e você continua fazendo as mesmas bobagens de sempre. Um exemplo disso é quando uma pessoa tem uma namorada, por exemplo, e acha que essa mulher vai ser a mulher da vida dele, vai casar, vai ter filhos, e jamais, nunca, essa namorada vai sair da vida dele. E certo dia aparece uma outra pessoa, ganha o coração daquela mulher, é um amor impactante, é um amor que desperta muitos interesses, e ela acaba por querer terminar o relacionamento por causa de outra pessoa. E o que aconteceu? Você tinha dúvidas que ela era o homem, ele era o homem da sua vida, ela era a mulher da sua vida, sua namorada, seu namorado, e certamente ela te amava e ele te amava. Só que foram prepotentes ao supor que esse amor nunca poderia ser suplantado por outro amor. Por um amor arrebatador, incontrolável, a sua amada ou seu amado, por outro indivíduo. Não a culpe por isso. Não o culpe por isso. Isso provavelmente é possível acontecer. Vocês são simplesmente dois seres humanos, a exemplo de todos os outros, estão sujeitos a caprichos no nosso cérebro, caprichos das nossas cabeças. Então daí a necessidade que você precisa cuidar bem dos seus relacionamentos, com respeito, com amor e acima de tudo com atenção,
para que você não perca, porque quem tem deve valorizar. E as pessoas só valorizam quando perdem. Um outro fato importante é que a sua namorada também, ela foi prepotente. Exatamente porque pensou a mesma coisa. E aí tinha convicção de que amava, que ia ser o amor da vida dela para sempre. Não foi. E não foi. Foi substituído rapidamente quando alguém, segundo o coração dela, melhor apareceu. Ao contrário da prepotência, a arrogância pode ser evitada. Para muitas pessoas é difícil abrir mão do seu sentido de superioridade sobre os demais, mas nunca é impossível. Porque a prepotência ela é inevitável, mas a arrogância não. A arrogância não é inevitável. Porque é impossível. Jamais eu conheci um ser humano que não tenha convicções, não raras certezas de que sabe dominar e possui controle de determinadas circunstâncias na sua vida. E o que, por melhor que sejam as tuas intenções, não é necessariamente verdadeira. A prepotência é inevitável. E o problema é que ela provoca frustrações, tristezas, ela provoca desânimos, apatias, ela provoca raiva. Nos casos mais graves, ela provoca uma profunda depressão, porque os prepotentes afastam as pessoas de si e acabam ficando sozinhas. A arrogância é uma característica instrumental, o que no jargão psicoterapêutico significa que ela pode ser controlada, ela pode ser modificada e ela é perfeitamente viável. A possibilidade de você escolher não usá-la, de você escolher cortá-la da sua vida. Você pode ser uma pessoa sem arrogância, viver sem arrogância. Eu não estou dizendo que isso é fácil, é muito difícil, mas isso é possível. Mas porque um indivíduo arrogante que acredita na legitimidade da sua superioridade, inclusive ele se interessaria em querer abandonar a sua arrogância e adotar uma atitude de urbanidade perante os outros que o cercam, perante as pessoas. Isso é muito fácil de responder, porque ele é humano. Ele não está imune de sofrimento, de se sentir rejeitado, de se sentir mal amado, de se sentir inclusive frustrado. É por isso que vem a depressão, é por isso que vem outras doenças que acabam com que eles possam se despertar e ter uma situação melhor. A arrogância é aquele... Eu vou dar aqui um exemplo, como se fosse uma pessoa, um advogado, como eu já conheci, algumas pessoas com essas características, que tudo que acontece, elas acham que elas são merecidas, elas acham que porque elas têm títulos, então elas puxam a carteira. No caso de um advogado, puxa a carteira da OAB e mostra, e chega lá naquela repartição e diz: por que eu recebi essa intimação, eu não sei do que se trata. Até aí está tudo bem, até aí ela não foi arrogante, mas ela continua sendo arrogante pela prerrogativa de que ela acha que o tratamento com ela tem que ser melhor, porque ela é advogada, porque ela é escrita assim na OAB, porque ela é uma pessoa especial diante da lei, e ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém está classificado como melhor do que ninguém. Portanto, todo mundo tem os mesmos direitos. E o arrogante, infelizmente, sofre dessa situação. Eu não acredito em características que precisam ser anunciadas. Eu sou humilde, eu sou simples, eu sou uma pessoa conformada. Uma frase que me lembro muito bem de Abraham Lincoln, ele disse, um dos mais notáveis presidentes dos Estados Unidos, que diz: nunca diga que alguém é de Deus pelas suas pregações, mas pelas suas visões ou pelas suas revelações. Nunca diga que alguém é de Deus por conta disso, mas pelo seu caráter, pela sua maneira de agir, pelo seu testemunho. Margaret Thatcher, uma certa vez, perguntaram para ela: Margaret, por favor, eu gostaria de saber por que a senhora é uma pessoa tão notável no meio da sociedade, como uma grande dama. E ela olhou para a pessoa e disse o seguinte: olha, ser dama é não precisar dizer que é só ser. Pessoas sábias que nos ensinam, e com elas nós podemos aprender e sermos melhores pessoas,
Com elas nós podemos ser melhores adultos, melhores indivíduos, melhores companheiros, melhores por equipe, na equipe, no trabalho, em casa, na família, em todos os lugares. Então que Deus te abençoe poderosamente com essa palavra. Que Deus, Ele tire de dentro do teu coração toda arrogância, toda prepotência e te faça uma pessoa melhor. Que você possa acordar com essa palavra e essa palavra transformar as escolhas da sua vida, os caminhos da sua vida, e que Deus ele esteja presente em todas as ocasiões, no nome de Jesus. Termino aqui agora e desejo que toda prepotência e que toda arrogância vá para o quinto dos infernos e saia da tua vida, e que você receba de Deus bênção sobre bênção, para que você nunca precise ou nunca haja de forma prepotente e arrogante. Deus te abençoe, fiquem com Deus, em nome de Jesus.